Conforme já combinado com todos, estamos recebendo aqui nos estúdios da Litoral Sul, no programa Litoral Notícias desta quarta-feira, o prefeito eleito de Paranaguá, prefeito que entrou para a história da política local, Adriano Ramos, que vai assumir a prefeitura no próximo dia 1º de janeiro. Adriano vai conversar conosco aqui sobre os projetos aí para os primeiros meses de mandato e o encontro que teve ontem com o governador do Paraná, sobre os trabalhos de transição de cargo, entre outros assuntos. A partir de agora, Ciro Gimenez também se soma aqui à nossa bancada. Boa tarde, Ciro, tudo bem? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, José Neto e a nossa audiência, o prefeito que já está conosco, seus assessores, o Tiago e o André. Muito obrigado pela gentileza em conceder essa entrevista. Tudo bem com você, Marcos? Tudo na Santa Paz. Você já chegou abraçando o Tiago dizendo que agora você é Botafogo? Agora não, sempre fui. Você deve estar enganado. Nós somos vascaínos, lembra? Não, nós é muita gente, Ciro. Você eu não. Sou Botafogo, o prefeito eleito também é vascaíno. É isso que me preocupa, cara. É isso que me preocupa. É muito vascaíno mandando na cidade, cara. Pra você ter, a questão não é nem essa. A gente é tão tranquilo, o Vasco não dá trabalho pra ninguém, que a gente não tem muito tempo de se preocupar com o Vasco, por isso que a gente trabalha muito, né, prefeito? O Vasco fazer o quê, né? Não, tem um presidente da Câmara vascaíno, meia dúzia de vereadores vascaíno, sai um gestor público vascaíno e entra outro, quer dizer, é muito vascaíno mandando na cidade. Tenho medo que derrubem a cidade, hein? Tadinha da minha filha, prefeito, ela tem 9 anos, daí ela... Pai, vamos assistir o jogo do Vasco, o jogo da semifinal, que a gente podia... Tava ganhando, né? 1-0 em São Januário. Ela pôs a camiseta. Pai, posta aí no teu stories. Aí postei, todo mundo. Empatou, perdeu. Pô, filha. Poderia ter poupado a criança, frio, né, pai? Falei, não foi você que foi pé frio, filha. Foi o pai que deu azar, né? Nem me fale esse jogo. Nem me fale, né, prefeito? Não lembro disso. Mas vamos lá. O Marcos, você falou que o prefeito, que a gestão assume dia 1º de janeiro. Sim. Mas desde eleito, não tenho dúvida que no dia seguinte muitas tratativas já iniciaram, até porque o prefeito precisa montar seu time de governo, seus secretários, os cargos abaixo dos secretários. Acho que é o período que mais se trabalha agora, né? É um período que trabalha bastante também, né? Mas o prefeito disse na semana retrasada que precisaria, e natural, né? Porque ficou 4 anos em campanha, trabalhou muito para chegar onde chegou, chegou com glórias, inclusive, chegou muito bem, com 72% dos votos em Paranaguá. Foi realmente a maior votação, né, ao longo de todos os tempos, proporcionalmente, né, Adriano? E a gente já lhe parabenizou por isso. Foi uma campanha realmente muito bonita e o que a gente deu para perceber é que a população realmente queria a mudança. Você representava essa mudança e não tenho dúvida que esses 72% e mais do que isso, os 100% dos parnanguaras agora aguardam um bom trabalho. Eu tenho certeza que você vai estar com os melhores quadros e vai buscar trazer uma cidade cada dia melhor para nós parnanguaras. Mas eu quero começar direto já sobre a transição de governo, prefeito. Na última entrevista aqui na rádio, o senhor disse assim que já tinha protocolado o pedido de início de transição e isso já aconteceu. O que a sua equipe lhe trouxe depois da primeira reunião com a equipe do atual prefeito Marcelo Roque? Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Marcos Rogério, José Neto. Prazer estar com vocês. Prazer poder estar aqui utilizando os microfones da Litoral Sul. A nossa equipe de transição está trabalhando muito. Elas tiveram uma primeira reunião com a equipe de transição que foi designada pelo prefeito Marcelo Roque, uma reunião boa. E aquelas informações que nós precisamos ter do município já foram protocoladas. Nós temos uma equipe de transição nossa interna que está trabalhando muito também. Inclusive, eu tenho acompanhado no grupo de WhatsApp, também presencialmente. O trabalho está muito intenso. Não conseguimos ainda falar algo sobre o que vamos enfrentar, como está, porque ainda é muito cedo. Mas o trabalho realmente está muito intenso. Eu quero aproveitar e dar os parabéns para a professora Fabíola, para a doutora Isabelle, para a Verônica Marodin, pelo trabalho que elas estão realizando. São 3 mulheres super capacitadas que vão fazer um belo trabalho junto com a nossa equipe de transição interna para realmente entender como está e o que nós vamos planejar para os 100 primeiros dias após assumir dia 1º de janeiro. Então, o senhor não tem ainda esses primeiros, os maiores desafios não chegaram ainda. Não. Mas hoje tem mais uma reunião, prefeito, é isso? Hoje tem mais uma reunião, né, das equipes de transição, mas as nossas reuniões internas estão acontecendo muito intensa, todos os dias, né?
durante todo o período, de manhã à tarde, e algumas reuniões à noite, como ontem tiveram 3 reuniões no período da noite, que nós separamos por área, né? Educação, segurança, saúde, turismo, cultura, infraestrutura. Então tem essa equipe interna de transição que estão trabalhando nos bastidores para poder auxiliar a nossa equipe oficial que está junto ao governo municipal. Adriano, falando em desafios, pegando uma carona aqui, você venceu uma eleição, ao meu ver, meio que surreal aqui em Paranaguá, certo? Então, a cidade de Paranaguá abraçou o seu nome. Certo. Eu estava recentemente, acho que uma semana após a eleição, na fila do açougue de um supermercado, tinha 2 senhoras ali conversando sobre eleições. E ela falou, eu votei no Adriano. Aí ela disse assim, só de pensar que a partir de agora não vai mais faltar médico na UPA. Então, ou seja, o comentário dela reflete o que muita gente pensa, que você veio como um salvador da pátria. A expectativa, né? E a gente sabe que não funciona assim, né? Marcos, é um trabalho que vai ter que ser colocado em prática. Nós temos algumas frentes de trabalho na área de saúde para atuar, estamos analisando qual será melhor para poder resolver o problema de médicos na UPA, mas uma coisa eu digo, nós precisamos resolver, fomos eleitos para isso, existe realmente esse sentimento que você traz. Eu ando muito na cidade, continuo andando, continuo frequentando padarias, continuo frequentando supermercado, açougue, sim, como você trouxe. Despachando, né? Despachando, como agora, né? Estava fazendo uma vistoria antes de vir para cá. Então, continuo e vou continuar dessa forma, até porque é bom você poder receber da população esse feedback. E nós estamos aqui para resolver. Ontem nós tivemos uma reunião em Curitiba, muito boa por sinal, além do governador, tivemos várias reuniões, e eu acho que é a Fazenda Rio Grande, ou Araucária, não me recordo agora, que o tempo de espera na UPA é 27 minutos. Então eles conseguiram. É um bom tempo. Na rede, eles conseguiram. Na rede particular, dos planos de saúde, meia hora é básico você aguardar. Então eles conseguiram. Então, assim, a gente vai entender qual é a melhor frente de trabalho que nós vamos atuar para resolver esse problema. Salvador da Pátria, não sou, nunca fui. Nem existe, né? Não existe, não serei. Sou uma pessoa imperfeita, com os meus erros, com as minhas dificuldades, mas eu acredito muito na nossa equipe. Nossa equipe é muito técnica, qualificada, e eu sou político, eu sei qual é a necessidade, como vocês também sabem, da empresa, sabe muito bem quais são as dificuldades da cidade, mas nós estamos aqui para resolver isso, nós vamos fazer. Adriano, perguntar para você sobre a Paranaguá Saneamento. Paranaguá Saneamento, você já disse aqui em entrevistas e sempre é onde você fala nas suas redes sociais que você vai acabar com a farra da Paranaguá Saneamento. Ontem houve uma tentativa na Câmara Municipal de mudar o papel da CAGEPAR, de agência reguladora. Não prosperou essa tentativa lá na Câmara Municipal. Como é que você avalia isso? Primeiro que a CAGEPAR, em 8 anos do governo Marcelo Roque, nunca atuou como deveria. Ela sempre foi uma amigona da Paranaguá Saneamento, uma queridona da Paranaguá Saneamento. Eu acho que até tinha uns churrascos ali que eles... Perfeito, mas me deixe ficar de advogado do diabo aqui. Houve até uma intervenção, prefeito, em algum outro momento, então o senhor disse... Intervenção fake. Certo. Fake por quê? Se o prefeito Marcelo Roque concede aquele 17º aditivo que o Conselho de Regulação tinha dito, prefeito, não faça isso, é ruim para a cidade, que era deliberativo, que ele passa por cima da autoridade do Conselho de Regulação, assina, deixa a população refém da empresa até 2045, com esses valores abusivos de água e esgoto, com essa péssima qualidade, serviço que a empresa oferece, péssimo serviço que oferece. Então, depois de todo entendimento da população que aquilo foi ruim, aí houve uma intervenção fake, porque ele sabia que nada ia acontecer, porque ele assinou, né? Então não tinha como. Agora, falando sobre ontem, Ciro. Sim, claro. Eu acho que começa um novo ciclo na cidade. E eu vou dizer por quê. O prefeito Marcelo Roque acaba encaminhando essa mudança, tirando toda a força que tem a CAGEPAR e tornando um órgão ali meramente consultivo e não deliberativo, como tem que ser. Graças ao trabalho de alguns vereadores e ao entendimento de outros vereadores, eu quero agradecer a esses vereadores que entenderam que isso é ruim para a cidade. Perfeito, mas quais seriam os riscos daí, se essa mudança acontecesse, especialmente para a população de Paranaguá? Queria que o senhor explicasse bem isso. O risco é muito claro. O poder da CAGEPAR
de fiscalização, de atuação. Hoje, neste papel, ele tem esse tem poder. De poder realmente colocar Paranaguá Saneamento no lugar dela. Ela perderia. Enquadrar. Ela perderia. E como nós temos dito e afirmo que nós vamos acabar com a farra da Paranaguá Saneamento, eu acho que foi uma tentativa de proteger a empresa. Certo. Eu não posso afirmar, mas eu acredito, acho que seja isso. Na conjuntura, a sua leitura é essa. é essa. O doutor Adalberto, numa live com o vereador Irineu e o vereador Lidilson, ele disse, eu ainda vou conversar com ele, inclusive tem uma mensagem dele aqui, depois nós vamos conversar, ele disse que correríamos o risco de aumentar de 80% para 100% o valor da cobrança do esgoto. Eu vi isso. Ele disse ontem. Eu quero conversar com ele para entender melhor isso. Então, a gente não pode tirar o poder de fiscalização. Por quê? Se a Cagepar ela tem ela foi criada para uma das funções é fiscalizar os serviços, você não pode tirar isso dela. E na nossa gestão, a partir de janeiro, nós vamos fiscalizar e eu vou estar à frente desse trabalho. Prefeito, eu trabalhei lá no passado, até rememorava pouco com o Thiago. Lá no passado eu trabalhei na primeira concessão, subconcessão ainda, não era nem concessão, Águas de Paranaguá. E a Cagepar era o poder concedente. É verdade que nunca atuou tão firme mesmo, lá nos primórdios, nunca foi tão firme, mas tinha esse poder. Era o poder concedente, era o braço do executivo certo. Que fiscalizava Paranaguá Saneamento. E aí, se isso acontecesse, prefeito, quem fiscalizaria? Olha, se essa mudança ocorresse ontem, como ia ficar a nossa população? É isso que eu fico pensando. Já é refém, porque não cumpre o seu papel de fiscalização. Por isso que eu digo, a partir de janeiro, nós vamos atuar muito forte. Eu estarei à frente desse trabalho, não tenha dúvida disso, porque uma das funções do prefeito é proteger, defender a nossa população. E eu não posso permitir que uma empresa continue fazendo o que faz com o nosso povo. Não permitiremos. Existe uma queixa geral em Paranaguá de que bairros em que a empresa pratica a cobrança da taxa de esgoto não tem tratamento de esgoto. Não, e outra queixa, exatamente, Marcos. A cor da água, né, prefeito? O abastecimento de água, né? A água vem barrenta hoje em dia. Tem vários vídeos nas redes sociais. Sim, bastante. A pessoa abre a torneira, coloca lá o copo, coloca a vasilha, água suja. Tem esgoto. Mas como é que a empresa cobra a taxa e não tem tratamento? Lei municipal. Está amparada no contrato e na lei municipal. Detalhe, o vereador Júnior Leite ontem retirou o projeto. Retirou porque ele sabia que iam perder no voto. Não foi porque ele é bonzinho. Até porque ele não é bonzinho, porque em 2011, quando o Baca manda o aumento de 60% para 80% da taxa de esgoto, o Júnior Leite votou favorável. Eu tenho esses documentos. Então ele retirou porque eles iam perder. Eles têm a reunião deles que antes da sessão, a reunião da base, e ali vereadores da base entenderam que é ruim para a cidade. Alguns vereadores. Isso é muito legal, né? Ter esse entendimento de proteger a população. Então ele retirou porque tem certeza que o prefeito deve ter entrado no contrato e falou: Júnior, então retira, que nós vamos perder, não queremos passar mais essa vergonha como passamos semana passada, né? Que derrubaram o regime de urgência. Certo. Estamos conversando com o prefeito eleito Adriano Ramos, que já está falando aqui sobre a Paranaguá Saneamento. A partir de 1º de janeiro vai ter que enquadrar. Vai ter que enquadrar, enquadraremos. Prefeito, recentes investigações ocorrendo da Polícia Federal, inclusive com mandados de busca e apreensão, e a cidade acompanhou perplexa aquele dia de muito movimento da Polícia Federal. Há uma possibilidade de mudanças significativas, inclusive, no quadro de vereadores a partir do ano que vem, com essas investigações em curso. Como é que o senhor enxerga o impacto disso no início do mandato e na sua governabilidade? Eu acho super positivo e quero aproveitar e dar os parabéns novamente para as forças policiais. Fizeram um trabalho sensacional no dia da eleição. Sensacional. Eu votei, como sempre faço, vou para minha casa, fico lá, mas acompanhando, né? Claro, né, Marcos? Sim. Tem como pelos grupos de WhatsApp. Então, eles atuaram muito forte e isso é muito bom, porque se protege esse dia tão importante para a cidade, que é o dia da eleição, onde tem que prevalecer a vontade popular, a vontade da população. Então, isso era um belo trabalho. Como que eu enxergo? De forma positiva. Por quê? Vou te explicar só por quê. Eu mesmo indicei 13, 14, 15, 16 pessoas na Polícia Federal por fake news. Inclusive 2 secretários municipais, o Elton Ambrosio e o Leonardo Martins, secretário da Guarda Civil Municipal. Porque fake news é crime. E você tem que responder por isso. O doutor Levi Andrade, só que eu tenho
uma proximidade, assim, não muito grande, mas converso com ele, gosto dele. Ele também me atacou demais por conta de intolerância religiosa, fake news, e eu também indiciei na Polícia Federal. Ele mandou um recado, eu vou responder a pergunta, ele mandou um recado por 2 pessoas pedindo se eu podia retirar o processo. Eu não vou retirar de ninguém. Não tenho nada contra o Dr. Levi, nem nada contra o Martins, contra o Elton Bros e as outras pessoas que estão lá. Não tenho nada, nada mesmo, nada. Se precisar sentar, conversar, eu vou sentar e conversar tranquilamente. Mas eu acredito que palavras proferidas não nos pertencem mais. E a gente precisa responder por aquilo que a gente fez. Da mesma forma, né, Ciro? Você comete um crime, tira a vida de uma pessoa e você se arrepende. Que bom que você se arrependeu, você tem que pagar pelo que você fez. Então cada um tem que responder pelo que fez. E os vereadores, claro, é uma investigação. Ninguém está acusando ninguém, porque a gente não sabe. Eu estou muito distante disso, porque eu estou muito focado na transição, estou muito focado em Paranaguá. A Câmara é um outro órgão importante, é o legislativo, é independente, é o poder executivo, mas é super importante que eu passei por lá, respeito demais a Câmara, respeito demais os vereadores, mas é algo que eles vão ter que se defender junto à Justiça. E se tiver que ter essa troca, que tenha, mas quem vai decidir é um inquérito que depois vai mandar para a Justiça Judicial, eles vão ter que... Mas não deixa de ser triste, né? Porque a repercussão foi muito grande e prejudica um pouco a imagem política da cidade, né? Péssimo, porque Paranaguá já tem tantas notícias ruins, né, Marcos, da cidade, e agora na política essa notícia terrível, eu considero como terrível e considero assim como um desastre para a cidade. Só que a Câmara Municipal, eu acho que a partir de janeiro tem que começar a dar uma resposta diferente. O que é uma resposta diferente que eu penso? Trabalhar para o povo, que há muito tempo não trabalha. Claro, tem exceções lá. Uma sugestão minha, quem sou eu para influenciar na Câmara Municipal? Uma sugestão, voltar com as sessões às 19 horas. Devolver aquela oportunidade do povo poder estar presente na sessão, como foi na sessão de ontem. Eu vi alguns vídeos, eu estava em Curitiba, mas o André mandou alguns vídeos, o André estava presente lá na sessão. A gente viu que tinha um grupo muito bom de pessoas acompanhando, e como é bom, Marcos, as pessoas poderem estar lá e acompanhar o que o vereador, como o vereador está votando, a forma que ele se comunica com a população, como ele entende. O senhor acha que esse horário é mais flexível para as pessoas acompanharem os trabalhos? Não tenha dúvida, esse horário de hoje, trabalho, de 7h30, não tem como. Eu acho que tem que voltar às 19 ou 19h30, tem que voltar o projeto Tribuna do Povo, dar voz à população. Eu acho que tem muita coisa importante que a Câmara pode fazer, e eu acredito que vai. Nós fizemos 11 vereadores, eu já conversei com a maioria deles, todos têm um entendimento diferente, sabe, em relação ao que está acontecendo hoje, então estou muito animado com a Câmara Municipal. Aquele tipo de operação, prefeito, o senhor acha que mancha a classe política como um todo? Mancha, por isso, Ciro, que eu falei que a Câmara tem que dar uma resposta diferente a partir de janeiro, e o Poder Executivo também. Vou dar só um exemplo aqui, vão ter um novo governo, com novas pessoas, com outras pessoas que já atuaram em outros governos, que é natural. Repito, se tem alguém que atuou no governo Marcelo Roque, tem capacidade, tem conhecimento, venha para cá, venha conversar conosco, venha participar, porque nós não estamos aqui para... Não vamos colocar um carimbo em ninguém de condenado, trabalhou nesse governo não pode trabalhar conosco. Isso jamais. Se é um bom quadro. Se é um bom quadro. Quer um melhor futuro para a cidade? Tá, nós estamos abertos aqui. Colaborar. Venha trabalhar conosco. Mas nós também temos que dar uma resposta positiva. O Poder Executivo e os secretários municipais estarão conosco, claro, se houver um mínimo de indício ali de alguma coisa errada, vai ter que ser exonerado e vai responder fora do cargo, porque a gente não vai proteger ninguém que esteja respondendo por um suposto crime ou uma questão ilícita, enfim, não dá, né? Conversando com o prefeito eleito de Paranaguá, Adriano Ramos, falando sobre uma série de assuntos relevantes para a cidade, mostrando o seu ponto de vista, e já está demonstrando que a partir de 1º de janeiro a cidade deve mudar, né, prefeito? Prefeito, o senhor esteve ontem no governador do estado, e eu me lembro, na campanha, já em alguns momentos o senhor havia dito que eu já estive com o governador não vai... E como é que foi? Queria que o senhor falasse para a população, para a nossa audiência, como é que foi esse encontro com o prefeito, com o governador que recebeu o senhor lá no Palácio do Iguaçu, sobre o que falaram, coisas boas para a cidade, foi uma visita amistosa? Uma visita, eu posso dizer, excelente, como todas as outras foram. Foi encontro formal ou informal? Encontro informal. Informal assim, né, Marcos? Porque foi uma agenda que não aconteceu antes por conta do segundo turno de Curitiba. Certo. Senão já teria acontecido. O governador estava muito atuante, focado na eleição do Eduardo Pimentel, né?
E só não aconteceu antes por conta disso. E assim que passou a eleição, no domingo, na terça-feira, já me chamaram, né, para poder estar com o governador. E foi uma conversa muito boa, como as anteriores foram. Quando eu dizia que eu estive com o governador, até o candidato André Pioli falava: você é mentiroso, mentiroso. Por que mentiroso? Por que o governador não pode me receber? Eu não entendo isso. Né? Governador de todos os paranaenses. De todos os paranaenses, de todos os parnanguaras. Ele adora esse lugar aqui, ele adora a nossa Bahia. Tá em Mas o senhor acha que pelo fato dele ter apoiado outro candidato pode influenciar um pouco na sua gestão ou não? Na parceria? Absolutamente nada. Nada. Não vai afetar em nada. O Ratinho não tem esse perfil, então? Nenhum. O governador estava tranquilo, foi uma conversa, como você falou, informal, boa. Ele colocou algumas questões que ele vai atuar muito forte, tem muito recurso, o governador disse, e nós precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Apresentar projetos. Não adianta eu chegar lá para o governador, preciso de um posto de saúde, mas cadê o projeto? Me traga o projeto, me traga tudo pronto, que daí nós vamos... E para isso tem que ter uma boa equipe técnica, que você falou que tem uma equipe boa técnica, né? Exatamente. Então, governador, sabe, falamos de projeto habitacional, que eles colocou à disposição para colaborar com o município. Ele sabe da demanda reprimida que tem na cidade. Falou muito de um projeto que ele vai lançar agora com cidades com mais de 100 mil habitantes para asfaltar a cidade. E ele falou, tendo os projetos, nós vamos ter esse recurso. Falou muito de outras obras na cidade, por exemplo, a EPR, que é a nova concessão do pedágio, Sim. que tem até 7 anos para fazer a obra da entrada da cidade até a entrada do porto, principal do porto. Eu falei, governador, não podemos esperar 7 anos. Tem que antecipar essa obra, porque a cidade está estrangulada. Ele me fez algumas perguntas pontuais, respondi para ele. Conversa muito boa, muito saudável. O governador deixou porta aberta, ele adora o litoral, adora Paranaguá. Então foi muito bom estar Até porque, né, prefeito, o seu partido, ele faz parte da base do governo. Sim. Inclusive, eu não sei se ainda daí salvo engano, mas o seu partido tinha, inclusive, um secretário, né? Ocupava uma secretaria, não sei se ocupa ainda. É o presidente anterior, o Valdemar Jorge, hoje está na Fomento Paraná. Ele migrou para o Novo, Partido Novo, porque houve uma mudança de direção no partido, uma mudança importante, e vou dizer, super positiva, eu considero, que quem assumiu foi o Marcelo Almeida, certo, super competente, um cara muito aberto, assim, sabe, muito de ouvir, de trazer as ideias dele, muito experiente. O partido cresceu muito no estado do Paraná, graças ao trabalho do Marcelo Almeida e do Guilherme, que é o nosso secretário estadual. Então o trabalho que eles fizeram foi muito bom. Eu não me recordo os números agora aqui, mas cresceu demais o número de vereadores, número de prefeitos e vice-prefeitos, graças ao trabalho do Marcelo Almeida e do Guilherme. Prefeito, houve alguma conversa sobre o turismo com o governador? Houve. Vou trazer a mesma coisa que eu já falei várias vezes. O governador tinha me dito, o ano passado, quando nós tivemos ali, eu acho que foi em novembro que nós tivemos, e me falou de um projeto para a nossa Rua da Praia. E ele falou, quero que você abrace esse projeto junto comigo. Eu falei, governador, eu quero abraçar tudo que é bom para a cidade. Estou aqui à disposição porque eu quero que Paranaguá se transforme. E não podemos, né, Marco? Aquela beleza que nós temos da Rua da Praia, aquela coisa maravilhosa. Tão linda a chegada, a gente que vem de barco. De um centro gastronômico e nós vamos trabalhar para isso. Não vai muito longe, sobe a ponte do Valadares, a passarela. O visual dali para a cidade já é uma coisa maravilhosa. É lindo, é lindo. A gente tem que valorizar mais isso. Né? Prefeito, por falar em projetos, existe uma grande preocupação por parte de moradores ali do Jardim Santa Rosa, Serraria do Rocha, Vila Cruzeiro. Sabemos que o porto vem crescendo muito, vem batendo os próprios recordes de movimentação de cargas e, consequentemente, as empresas estão cada vez mais investindo em Paranaguá. Então, existem áreas residenciais que estão deixando de ser residenciais para serem industriais, como é o caso, por exemplo, acho que do Guadalupe, da Vila Portuária e por aí vai. E devagar, as empresas estão invadindo aquela área ali. Existe algum projeto futuro de remover todo aquele pessoal e transformar aquilo tudo ali em área industrial ou não? Isso é uma preocupação de todos os moradores dali. Eu já tive uma conversa. E não é só lá, né, Adriano? Me permita. A costeira, né? Tá avançando muito aqui na costeira, né? Eu tive uma reunião ali já tive uma conversa antes da eleição com o CBL, com o Catalini. A CBL está investindo muito ali, investindo bastante, isso região. É importante para a cidade, não tem dúvida, geração de emprego. A gente precisa estender o tapete vermelho, valorizar esses empresários, ISS para a cidade, tudo isso é importante. Agora tem que ser de uma forma organizada, né? As empresas estão à disposição de poder indenizar quem tem que indenizar, fazer todo o trabalho que tem que ser feito para eles poderem ampliar seus negócios. Isso é bom para a cidade. É bom
para toda a cidade, como um todo. Então nós vamos entender um pouquinho melhor, Marcos, a partir de janeiro, vamos fazer mudanças pontuais no plano diretor, até porque o plano diretor, o primeiro é de 2008, a cidade já estava aqui, já estava toda bagunçada, né? Como um quebra-cabeça que você não consegue montar, porque onde tinha empresas, tinha residências e assim por diante. Por isso que agora está se organizando. Área residencial isso, com área industrial não dá casamento, não bate, né? Por isso que agora está se organizando. Pois né? é. Então nós vamos trabalhar para isso continuar de uma forma tranquila, que não prejudique os moradores e que traga o desenvolvimento para Paranaguá. Muito bem, nós estamos conversando aqui com o prefeito eleito de Paranaguá, Adriano Ramos. Serão muitos os desafios, né, Adriano? Vou te falar, hein? Tá preparado? Diga se eu quis, né? São muitos desafios. Por isso que, repito, eu sou político. Minha profissão é despachante do Detran, é o que eu sei fazer bem. Então eu preciso de uma equipe. E essa equipe não pode ser uma equipe política, tem que ser uma equipe técnica. Porque se for política não vai funcionar. Vocês não concordam comigo? Perfeitamente. Não vai funcionar. Tem que ser uma equipe técnica de pessoas que saibam o que estão fazendo, que entendam da sua área, que conheçam do riscado, como dizem, para poder nos ajudar a desenvolver a cidade. Alguém para te dizer assim, prefeito dizer, eu queria que fizesse assim que vai ficar bonito, mas daí o engenheiro tem que dizer assim, mas prefeito, assim não dá, assim de outro jeito dá. Sim. Não é porque a gente quer muita coisa, né? Mas cada um no seu quadrado, né, prefeito? Exatamente. Prefeito, o senhor falou em equipe. Vai que eu consigo, né? No caso do senhor. Na última vez eu consegui o secretário de comunicação, nosso amigo Clevinho, que com certeza está ouvindo. Já tem mais algum secretário decidido? Nós já... Eu colocaria aquela vinheta. Fala. Nós já definimos que o Márcio... Desembucha, miserável. O Márcio Vega, da Max Espetos, também será um secretário municipal. Já tem a pasta dele? Não, ainda tem a pasta, porque... Sabe por que não tem a pasta, Ciro? Porque vocês vão entender muito bem. Nós estamos fazendo uma reforma. Ouvi falar em agricultura e pesca, não sei. Ouvi também. Ouvi falar. Ouvi também. Nós estamos fazendo uma reforma administrativa. Estamos organizando isso. Quantas? Já tem ideia de quantas secretarias vai... Não consigo ainda te dizer. Ainda está muito no começo a transição. No início, né? Obrigado, você já respondeu por mim, obrigado. Então a gente está analisando com muita calma, com muita tranquilidade, porque tem secretarias importantes, claro, que são super importantes para Paranaguá. E tem outras que são importantes, mas que você pode flexibilizar, unificar com outras, organizar para você diminuir a máquina. Nós vamos diminuir a máquina, tem que diminuir. Se a folha hoje está em torno de 37, eu acho, esse mês, alguma coisa assim, não sei se é o número exato, nós temos que reduzir um pouquinho a folha. É fundamental, tem que sobrar um pouco mais de dinheiro para poder aplicar onde tem que ser aplicado. Fazer os investimentos. O senhor pretende também, além de extinguir secretarias, fazer fusões, diminuir o número de cargos comissionados, prefeito? Eu não consigo te responder ainda exatamente, porque nós não temos toda essa informação. Não tem acesso ainda, né? Mas uma coisa nós vamos diminuir. Uma conta básica. Se gasta 10 milhões, não sei, com comissionado, não sei, ou gasta 5, gasta 1. Um chute, né? Gasta 1. Vamos diminuir 30%? Vamos diminuir 20%? Vamos diminuir 40%? Não sei. Mas vamos diminuir os valores. Temos que diminuir. O que é gasto, se tem 10 cargos e esses 10 cargos não atendem à necessidade, precisamos de 20, e esse 10 dá 100 mil, não podemos colocar 20 e dar 200. Tem que ter 20 que dê 60 mil. Deixa eu perguntar uma coisa que o empresário quer ouvir, prefeito. O senhor quer diminuir, ao mesmo tempo é necessário fazer arrecadar mais, e por conta disso o atual prefeito majorou de 3 para 5%. De 3 para 5% da noite por dia. No ISS. Sem conversar, sem dialogar, exatamente. Foi isso que aconteceu. E isso está pesando bastante na conta do empresariado. Muito. Que vem passando momentos muito difíceis. Terríveis. Um Brasil bastante difícil a gente está vivendo. A grande verdade é essa mesmo. Depois da pandemia, a pandemia deixou muitas marcas, mas a situação econômica continua difícil em todo o país. Muitas feridas que o metiolato não resolve. Nem o metiolato antigo, que ardia mais do que a dor, né? Acho que por isso que a gente parava de chorar quando criança. Verdade. Existe alguma possibilidade de rever essa alíquota, prefeito? Ciro, aquilo que eu te digo, nós começamos a transição agora. Nós não conseguimos ainda entender, mas eu entendo os empresários que você passar de 3 para 5 parece que é algo tão pequeno, mas não é. É um quase impacto, 100%. É um impacto muito violento. 70% é um impacto muito violento. Muito violento. Majoração?
Tenho conversado também com vários empresários. Tudo é uma questão de analisar. Eu entendo que a carga é pesada em cima dos empresários. Eu entendo, compreendo, mas precisa analisar. Talvez no início não seja possível, mas de uma forma gradativa, acho que você pode ir reduzindo. Certo. Pode, não posso afirmar. Não está se comprometendo, mas está... Mas pode. Mas os empresários tenham certeza de uma coisa. Vocês vão ter acesso livre conosco. Nós vamos formar um conselho de empresários, inclusive conselho de empresários da atividade portuária, conselho de empresários aqui do comércio da cidade, Dos serviços, conselho de empresários de outros segmentos, porque eles vão nos ajudar na gestão. E nós vamos estar discutindo isso de uma forma muito clara, muito direta, muito transparente, que nós não queremos mais que o empresário durma com 3% de ISS e acorde com 5%. Isso não vai mais acontecer. Tudo que for feito vai ser feito assim, ó, vamos sentar, vamos discutir, vamos entender o que é melhor para todos, para a cidade, para o município, para os empresários, porque eles geram emprego, têm que ser respeitados, têm que ser ouvidos, e na nossa gestão serão. Prefeito, um pouquinho sobre a questão da saúde, o senhor já até falou alguma coisa, que a UPA lá em Fazenda Rio Grande diminuiu bastante, o senhor vai evitar... o Araraquara, Piraquara, eu não me recordo. Vai evitar esforços para que isso aconteça também. A questão da farmácia, me parece que hoje é centralizada num só local, é isso? O senhor pretende descentralizar isso? Vamos descentralizar. Alguns postos de saúde estratégico nós precisamos descentralizar. Não tem como ficar centralizado só na UPA, que prejudica demais a população. Você, por exemplo, muitas reclamações que eu vi na Vila do Povo. Nós tivemos na Vila do Povo, acho 76% dos votos. 76%. E tem muitas senhorinhas de mais idade, que reclamaram comigo que vai numa consulta que é agendada para 3, 4 meses, aí pega a receita, aí ela tem que se deslocar até a UPA para pegar o remédio. Nós que estamos aqui, quem está ouvindo, sabe a dificuldade de sair de uma Vila do Povo e ir para a UPA. A gente sabe a dificuldade, porque eles utilizam o transporte, né? Então sabe da dificuldade. E assim, essa senhorinha, às vezes, ela cuida dos netinhos, porque a mãe não tem vaga em creche. Nós temos cerca de 3.500 crianças fora da creche, que é um outro assunto que nós vamos trabalhar muito forte para resolver. Precisamos oportunizar vagas em creche para que todas as mães possam ter a oportunidade de ter seu filho na creche e poder trabalhar. Então a senhorinha às vezes tem um problema de ter os netinhos e tem um problema com o marido doente, que ela cuida. Então tem várias situações. Então a gente tem que entender que a gente tem que facilitar e trazer conforto para as pessoas. Como é que traz conforto? Coisa básica, o remédio ali no postinho de saúde do bairro dela. Prefeito, posso fazer uma pergunta um tanto quanto espinhosa aqui? Qualquer um botafoguense. Eu vou descobrir hoje que você é botafoguense. Não, eu boto desde pequenininho, Botafogo. Não sou eu que estou perguntando, tá? Só estou passando o que a população pergunta aí fora. O pessoal fala, eu só repasso para você a pergunta aqui. Respondo qualquer pergunta. Se for amarelar, não quiser responder, a gente entende. Não vou amarelar. Ele é um vai com a figura. Prefeito, seguinte, existe uma reclamação... Eu sou vascaíno. Eu sei. Por isso que eu vou botar você numa sinuca de bico. Até que a gente é vascaíno, a gente responde sem vergonha nenhuma. Existe uma reclamação geral em Paranaguá de que o agente de trânsito do departamento de trânsito do município não orienta mais o trânsito em Paranaguá. Eles só multam. Sim. Teve uma situação na Roca Vernalha, esta semana ainda, em que o rapaz veio na Tufimaron, ele ia entrar contramão ali na linha férrea, na Roca Vernalha. Tufimaron com a linha férrea. Tá, ali... ele vem da Tufimaron e vai entrar na Ele vem da Tufimaron do Porto, veio do Porto, da Tufimaron. Tá? Chegou na Roca Vernalha, ele vai entrar à esquerda ali para ir para a van, por exemplo. Certo. Ali aquela conversão é contramão. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que virar para a direita. Mas ali não tem sinalização nenhuma. Tem uma sinalização dizendo que é contramão. Colocaram? Ali. Colocaram ali. Tá bom. Acho que é meio recente, inclusive. Tá. Do outro lado da rua tem uns 3 guardas ali, do trânsito. Sim, na esquerda. E o guarda ficou parado esperando ele cometer infração para autuar. Onde seria mais fácil ele conversar com o motorista e explicar, olha, aqui não pode, vira para cá. Né? Então, quer dizer, ele não orienta o trânsito, ele autua. Isso criou até uma revolta lá com os lojistas da região que viram isso aí. Certo. Então, a pergunta do povo é isso aí. Como é que o senhor pretende administrar essa situação? Que até um tempo atrás o guarda de trânsito era a guarda que orientava o trânsito, né? Até nas esquinas eram comuns os guardas com apito lá, vira para cá, vira para lá. Agora não existe mais isso Marcos, aqui. Eu não sei qual a orientação que o comando... Que a gestão dá para os guardas civis municipais. Eu desconheço, mas eu respeito muito e digo a valorosa Guarda Civil Municipal, respeito demais. E eu acho que muitas vezes falta bom senso.
entendo que a equipe de trânsito, que está muito reduzida agora. Nós tínhamos, vocês lembram, na gestão do Dr. Edson Kerstin, realmente nós tínhamos uma equipe de trânsito que era mais atuante, era mais participativa assim, com a população e diminuiu muito na gestão atual. Por isso que eu digo, não sei qual é o comando que é dado. Mas eu acho que tem que ter esse bom senso, principalmente, às vezes um caminhão, coitado do motorista, vem de fora, ele entra errado. Acontece com a gente numa outra cidade, a gente de carro. É comum, isso é comum. Muito comum. Comum. Inclusive, bem que o Thiago está aqui para confirmar, na campanha, eu estou saindo de carro e estou indo para uma caminhada, alguma coisa assim, né, Thiago? E vi um caminhão no Jardim Araçá, em frente ao Morozovski, aquele bitrem, e eu vi que o cara estava perdido. Aí eu parei do lado dele e falei o que aconteceu. Ele falou, quero ir na Mosaic 2 ou 3, alguma coisa assim, ou 1, não lembro. Que é aquela que fica próximo da Copa Dubo. Atrás da Copa Dubo. É. Daí eu falei pra ele... Na Manuel Ribas ali, né? Daí eu tentei explicar pra ele, ele não conseguiu entender porque ele não é daqui. Eu falei, então faz o seguinte, me segue. E eu fui levando ele. Fui pela serraria, dei a volta pelo viaduto da Professor Cleto, fui levando, deixei ele lá. Aí Thiago no telefone toda hora, cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu tava lá porque, pô, não custa você parar 15 minutos pra atender alguém que tava, coitado, deu dó do rapaz. Apuros. Então a gente tem que entender que tem que ter bom senso, tem que ter cuidado. E vou trazer uma lembrança aqui, já que o Marcos Rogério trouxe essa pergunta, trazer uma lembrança. Eu estava vereador... Não perguntei nada, quem perguntou é a população que quer saber. Ó. População, sim. Eu já vou emendar aqui, já que está nessa resposta, com uma pergunta do Adilson Luiz Júnior. Vocês devem conhecer a figura. Sim, é uma figuraça. Veneno. É, veneno. Ele fala que é veneno do bem. Veneno do bem eu não conheço. Veneno é veneno. Eu estava vereador no início da gestão do prefeito Marcelo Roque, em 2017, e teve uma matéria do JB. Eu não me recordo os números, e me recordo que eles colocaram lá 6 meses de gestão e o número de multas aplicadas e os valores eram altíssimos. Entendo que aquele camarada que atravessa o sinal vermelho, pô, que está sem cinto, aí você está pedindo, né? É. Mas... Telefone móvel na direção. Exatamente. Então a gente vai... Oi. A gente vai trabalhar com o novo secretário, com o novo comandante, a gente quer fazer com que o trânsito tenha realmente um comandante que entenda o condutor de veículo também, né? Aquele que está dirigindo ou conduzindo a motocicleta, ou o caminhão de fora, ou o caminhão da cidade, para a gente dar um direcionamento diferente, porque não dá para ficar do jeito que está. Inclusive, eu vinha agora recentemente só me ajuda a lembrar o nome da rua, na Rua do Carvalho, Manuel Pereira. Manuel Pereira. Eu vinha na Manuel Pereira e aí fui entrar na Roque Vernalha à direita. Correto? Certo. Sentido bairro. Passar embaixo do viaduto ali. Exatamente. Sentido bairro. Como o lado direito estava uma fila gigantesca, eu peguei pela o lado esquerda. esquerdo e entrei à direita. Que também pode. Pode, mas me multaram. Multaram? Me multaram. Não entendi por quê, mas me multaram. Então, eu também já senti na pele, eu acho que a gente tem que... Então, essa é a tem que dar uma situação, condição, Adriano, uma condição boa. eu trago essa questão para você, porque as pessoas reclamam que o departamento de trânsito faz ponto na Roque Vernalha ali. Faz. Nos lugares que mais precisa de agente para ajudar no trânsito, não tem ninguém. Auxiliar o trânsito. Exatamente. Não multar. Principalmente na área industrial. A Professor Cleto, por exemplo, descendo no viaduto, sentido do Rocio, tem uma empresa, acho que é o Rocha, que tem um pátio, e caminhões fazem fila para entrar ali. Eles param tudo contramão. Trava tudo. Aí não tem um agente lá para dar uma... Por isso tem que dar uma direção diferente. Pois é. Né? A gestão diferente, a direção vai ser diferente. Então são coisinhas para você ir somando, entendeu? Para você resolver lá na Colocando frente. na tua agenda. São coisas simples, né, Marcos? De Sim, resolver, né? eu acho que é simples, também, né? também acredito. Vai ser. Prefeito, o Veneno pergunta assim, ó. Se a gestão vai conseguir colocar um pátio público aqui em Paranaguá para os caminhões. A meta é essa. Porque todos os dias levam multa nos bairros que nós moramos, não tem onde colocar os caminhões. Não tenha dúvida, não vamos trabalhar nesse sentido. Tratamos isso no período eleitoral. É uma necessidade para a cidade ter um pátio público, uma iniciativa privada, né? Uma licitação para que uma empresa privada tome conta disso, mas é super necessário. E não só um pátio público, acho que tem vários proprietários de caminhões, empresas que querem montar seu pátio e tem dificuldade. Espaço físico tem para isso, né? Então a prefeitura tem que agilizar isso, né, para que isso aconteça. Agora voltando lá, ó. Aqui no Valadares também, ouvinte, o Léo. Aqui no Porto da Bateira está vazando esgoto na calçada, agora mesmo, todo mundo vê. Pode falar, informação verídica, eu passei agora no referido local. Porto da Bateira, Rua 2, Valadares, esgoto vazando. Questão da Paranaguá. Paranaguá Saneamento. São Vicente, Santos Dumont, Guaraituba, Beira Rio,
Vila Portuária, Valadares, Costeira, o esgoto é jogado no rio. Ainda é, prefeito? É, porque na campanha, quantos eu peguei? No ato, esgoto sendo jogado no rio. Mas e o tratamento de esgoto que tem na costeira ali? Ah, mas um belo tratamento, hein? Agora eu queria saber, Marcos, como que a prefeitura autoriza a empresa para abastecimento, que a empresa faz o que quer, né? A construir aquele... Tem um nome daquilo ali, numa praça pública. Tem uma estrutura deles ali, né? A estrutura deles na praça. A estação de tratamento de Na esgoto? praça pública. A praça é do povo. Não pode a empresa utilizar a praça para construir um equipamento deles. Bom, são muitas perguntas, mas só para terminar então, prefeito, a gente acabou atropelando uma outra conversa. Tá. O senhor falava do Márcio Vega. Mais algum nome? Não, por enquanto Dá não. spoiler, prefeito. Só mais um, para fechar três. Estamos trabalhando, Tá certo. Então já temos o Cleverson na comunicação, Márcio Vega, Márcio meu amigo na Max Espetos, que vai para uma secretaria. É um cara trabalhador. É. Como esse cara trabalha. Ele tem uma história de vida legal, linda, né? uma história maravilhosa. Como esse cara ama Paranaguá. Como ele tem o desejo de ver Paranaguá uma cidade desenvolvida. Eu lembro do Márcio quando começou vendendo espetinho no Sim, Aeroparque é R$1. Sim. Olha o tamanho que está a empresa E é um cara que estuda muito os problemas da cidade, sabe? Foi nosso vice, Isso. sabe? De lá pra cá ele começou, se apaixonou pela política. Verdade. Sabe? Começou a estudar Paranaguá, conhece a cidade. Cara, é um cara que... Vai desmembrar a cultura e turismo ou não? Desmembrar, Marcos. Desmembrar porque é um compromisso de campanha também. Nesse início eu gostaria de manter, até porque nós precisamos reduzir, mas vamos desmembrar porque a cultura foi muito prejudicada. Um projeto um pouco mais para frente. Foi muito prejudicada. É que assim, com a cultura e o na turismo gestão. junto, outro. normalmente o titular é mais do turismo, não, o outro é mais a cultura da fica cultura. de lado, não pode. É verdade. Não pode. Vamos desmembrar sim. E uma pena que não, Necessário. não são mais fundações, né? Porque a fundação Eu também concordo contigo. era menos engessado É. do que a secretaria Muito para os eventos. Sim, né? acontecia tudo mais rápido. Mas muito mais rápido, verdade. Nós já pensamos isso também. Até porque Paranaguá tem muitos técnicos em cultura, né? Tem gente que manja muito da nossa cultura local, mas não manja muito de turismo, né? É verdade. Mas é possível voltar? É possível ter outras soluções também que podem ser implantadas. Nós estamos avaliando aí. Tá certo. Avaliando. Nós conversamos, né, Marcos, hoje com o prefeito eleito de Paranaguá, Adriano Ramos, respondeu a tudo, como disse, nós somos vascaínos, então é igual o Thiago. Nossa. Mas o Thiago acho que tá, né, também botafoguense, não é fácil também ser botafoguense. Eles estão numa fase boa, então eles estão assim, sorrindo à toa. Uma fase boa em 100 anos, né? Por favor. Mas uma fase boa. Mas pergunta pra ele se tá tranquilo com o jogo de hoje. Ganhou de 5, ele pergunta se tá tranquilo. Não tá nem um pouquinho. Tá ansioso? Tudo bem, prefeito, obrigado. Tá tranquilo, Marcos, o jogo de hoje? 100%, cara. Aí. Mas é. Thiago tem uma técnica, ele leva um secador de cabelo junto, fica na TV, não é, Thiago? Não, e eu? Cara, eu assisto o jogo do Vasco em pé. Em frente à TV em pé. Tá Não consigo brincando. ficar sentado. Tá brincando. Em pé. Tô falando. Tá louco. Não, ele deixa, o Vasco deixa a gente. Se o Bahia empatasse aquele jogo, cara, eu ia, esse jogo de agora? eu ia demorar 40, 50 dias pra absorver isso. Ah, cara. tá louco. Aquele lance no finalzinho. É muito. Meu Deus! Tá louco, para com isso. O goleiro pegou e o cara Para. É muito. Senão a gente não mostra. Se for Você não levar, nem a gente vê não jogo nenhum, cara. Você é vascaíno. Eu assisti o do Bahia? Tenho assistido agora, minha filha é atleticana, mas ela tá sendo solidária a minha de 9 Certo, anos. certo. Ela é Atlético Paranaense. Agora eu quase perdi o meu de 12. É? Quase perdi. Quase foi porque- pra onde? Porque a maioria. Não, calma, é pior Quanta ainda. tristeza, A né? maioria. Devia estar acostumado A já, maioria dos familiares da minha esposa e meus são daquele time que eu não posso falar o nome. Meu Não Deus. pode falar o nome Isso aqui é no ar. pior, Vocês isso não é falem o pior nome. de tudo. Aí o que eu fazia? Aqui ele tem um sogro, cara, insuportável. Não, ninguém viu, aguenta programa Jairo dele. Figueira. Não, Ninguém aguenta o Jairo poder- Figueira. Ninguém aguenta. Jairo Não, o poder de convencimento do Thiago deve ser enorme, cara. É enorme. Ele convenceu a mulher dele a virar botafoguense, filha de Jairo Figueira, E a imagine. Gabi, a filha, a Gabi é Botafogo, muito Botafogo. Mas eu a acho que filha- é a maior tristeza do pai, né? O filho. Ver o filho, né? Não, eu tava perdendo o meu. Eles davam camisa daquele time direto pra ele. Direto pra ele, eu tinha que dar um jeito de subir a camisa. Sumia a camisa, Aí claro. eu falava, filho, vem cá, YouTube, né? 4x1, chocolate, 5x1, 3x0, Edmundo, Romário. No YouTube, Imagina, né? No cara. YouTube, E a hora que eles YouTube me perguntam de salvou. quando, pai? De quando, pai? Putz. Não, mas era pequenininho, nem sabia. O YouTube me salvou. Ah, então, começou assim. Comecei. Agora não É não larga gozado mais. que o Jairo Figueira, ultimamente, ele anda falando muito bem do Botafogo. Tô achando que o Thiago tá já influenciando levando na cabeça o Jairo. do velho também, cara. Ô, Jairo, que é isso, Jairo? Que é isso, Jairo?
Não, a neta eu sei, mas o... Ah, a neta, Não, quando chega a neta... Você tem neto, Adriano? Tem o Dudu. Tem o Dudu já? E deixa eu te contar. É, O Bruno, meu genro, certo. todo mundo tem o genro que merece. Né? É. A Roberta escolheu, não foi minha vontade. É que mas assim, tudo ó, bem. o meu sogro diz assim, ó, genro não é a gente que escolhe. Eu falo, sogro a gente não escolhe. A gente pega o pacote, né, quando casa, pronto. né? Pronto, né? Sogro e sogra. Sogro e sogra. Mas aí o Bruno é aquele tipo que a gente não pode falar o nome. Sim. Cara, mas o Dudu chega pra ele, cara. Desde 2 anos, tá, vai fazer 3 de janeiro agora, mas assim, completou 2 aninhos, ele batia no peito assim, Baco, Baco. O Bruno fica Para desespero louco. do pai. O Bruno queria levar na loja daquele time pra comprar, ele não quer entrar na loja. Ele não vai, cara, fica louco. Fica louco. Pelo menos eu não perdi os meus para aquele time. Pelo menos são pro Atlético A gente Paranaense. respeita aquele time, mas não pode falar o nome dele. Quero agradecer a gentileza do Adriano Ramos, mais uma vez vindo aqui falando sobre tudo, né, prefeito? Não teve nenhuma, inclusive ali nos bastidores. Não quero nem saber. Vamos, né? Vamos, às vezes tem um Na hora assunto melhor. que seja mais melindroso, Na hora alguma coisa. melhor. Não quis nem ver. Enfrentou todas as perguntas. Agradecer mais uma vez sua Obrigado. gentileza. Desejar muito sucesso, que seja uma transição pacífica, boa, que encontre né, uma Paranaguá de uma forma que seu primeiro ano já consiga avançar bem. Serão muitos desafios, como a gente tem falado, mas eu tenho certeza que com o time que você está montando aí vai conseguir tirar de letra, né, Thiago? Né, André? Ciro, obrigado. Obrigado, Marcos Rogério. Obrigado, José Neto, por mais uma oportunidade de estar com vocês aqui. Estarei sempre à disposição para falar sobre qualquer assunto. Inclusive, vamos ter alguns probleminhas da gestão, que é natural. E quando tiver, pode me chamar que eu estou aqui para responder. Vamos falar, não né? tenha dúvida, vamos falar. Tem que falar. O assunto tem que ser falado sempre. Bom, obrigado. Muito obrigado. Valeu. Prefeito eleito de Paranaguá, Adriano Ramos, já começou o trabalho de transição. Na última sexta-feira foi a primeira reunião. Hoje acontece mais uma. Ao longo do que essas reuniões vão acontecendo, a gente vai até alinhar com o Thiago e com o Clevinho aí, que possam repassar para a gente as informações também, trazer, às vezes, quem sabe, o prefeito mais vezes aqui também, para chegar em 1º de janeiro poder trazer as informações aí da gestão.